Vamos entrar na nossa meditação, amados, nessa noite, no nome santo de Jesus, né? Possamos estar refletindo nessa palavra essa noite aqui, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Se você tiver acesso a uma Bíblia aí nessa hora, você pega a sua Bíblia para ler juntamente comigo o texto das Sagradas Escrituras. E o texto de nossa meditação hoje é em Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22, e depois Êxodo, capítulo 14, de 13 a 15. Êxodo 13, 21 e 22. Depois Êxodo 14, capítulo 14, versos 13 a 15. O tema de nossa reflexão nessa noite é Deus presente e atuante. Deus presente e atuante. Vamos ler a palavra de Deus nesse instante. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora, capítulo 14, de 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. E então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Então, o tema de nossa reflexão, Deus presente e atuante. Amados e amadas, talvez uma das falas mais ditas pelos cristãos em todos os tempos, e principalmente nesses tempos de pandemia, talvez seja a frase: Deus está no controle. Eu tenho dito, você certamente tem dito isso, e nós dizemos isso com muita frequência. Mas a grande questão é o quanto você e eu estamos seguros disso. O quanto você e eu conhecemos ao nosso Deus e o quanto estamos seguros nele. Nesses tempos difíceis, amados, de crises, de pandemia, precisamos estar muito bem seguros. Uma segurança tal qual aquela do apóstolo Paulo, em meio a um naufrágio, registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, de 22 a 25, quando Paulo disse: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenhamos ânimo, senhores. Eu creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Agora vamos olhar para o texto em questão no deserto, irmãos. Olhar o que lemos, para aprendermos um pouco mais sobre esse nosso Deus, para que essa frase tão dita por nós, que Deus está no controle, não seja simplesmente mais uma frase dita da boca para fora, ou uma frase que faça parte do
nosso vocabulário evangeliquez, coisa só de crente, conversa só de crente, mas que seja uma realidade, uma constatação de nossa parte. Em primeiro lugar, é bom que se diga que o contexto é a saída do povo do Egito. Como diz o texto de Êxodo 14, verso 9 e 10. A Bíblia diz: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e os seus exércitos, e os que alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó aos filhos de Israel, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos, a análise inicial que o povo de Israel fez dessa situação era avaliar a situação apenas por base no potencial humano e não no poder de Deus. Eles não eram capazes mais, diante do medo, diante do perigo, diante da circunstância desfavorável, eles que já tinham visto Deus fazer tantos milagres, tantas maravilhas ao libertá-los do Egito, 5 dias se passaram e eles já se esqueceram de tudo. Deixaram de olhar para o poder de Deus, deixaram de esquecer do que Deus, esqueceram do que Deus é capaz de fazer. Esqueceram, inclusive, das intervenções de Deus, na caminhada mesmo no deserto, com uma coluna de nuvem e com uma coluna de fogo. Uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Em segundo lugar, dentro desse contexto da passagem que nós lemos, é importante dizer o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 13, versículo 17. A Bíblia diz: aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas aquele povo que começou a demonstrar no deserto uma dura cerviz, ou seja, uma dureza no coração, está agora diante de uma situação e tem a mesma dificuldade. Mas certamente Deus, ao levá-los pelo caminho mais difícil, pelo caminho do deserto, Deus queria mostrar a eles que, ao fazê-los andar pelo deserto, Deus queria mostrar a eles que Ele iria adiante deles. Deus manifestaria o seu braço forte, a sua mão de poder para salvar o seu povo. Amados, às vezes nós temos a tendência de querer fazer o que é mais fácil. Às vezes temos a tendência de fazer o que é mais rápido. Vivemos na era do instantâneo, não sabemos mais esperar, não sabemos ficar quietos, não sabemos descansar. E isso nos deixa muito vulneráveis. E isso é um perigo grande, inclusive no mundo espiritual. Quando as fantasias desse mundo querem nos dizer que tudo pode ser feito de maneira fácil e rápida. Isso acaba nos dando uma falsa esperança de que as coisas podem acontecer da maneira que nós queremos ou da maneira que pensamos que deveriam ser. E por isso a razão de tanta frustração, de tanta ansiedade, tanto medo, tanta depressão, tanta insegurança, e muitas pessoas duvidando da existência de Deus, ou pelo menos da sua ação, da ação de Deus, de um Deus presente e atuante nesse mundo. São problemas que acompanham a vida da humanidade de um modo geral, e também que podem levar crentes em Jesus Cristo a cometer algo que é abominável aos olhos de Deus, que é a murmuração. Deus odeia a murmuração. E ao tirar o povo do Egito, irmãos, Deus não levou pelo caminho que estava mais perto. Por que será?
A dificuldade seria maior. Tinha filisteus na terra, eles teriam que lutar, teriam que guerrear contra os filisteus para poderem passar. E Deus tinha o objetivo de fazê-los andar mais. Fazê-los andar mais, certamente faria com que eles conhecessem mais a Deus e pudessem confiar no líder que Deus havia escolhido para conduzi-los na caminhada do deserto. Na verdade, o que Deus queria fazer era preparar aquele povo para alcançar a terra prometida. Ele queria revelar ou se revelar ao seu povo como um Deus presente e atuante. Por isso a Bíblia afirma no verso 21 do capítulo 13, coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite. E aqui eu aprendo duas coisas, irmãos, importantes nessa declaração do Senhor. A coluna de dia, de nuvem de dia, melhor dizendo, nos faz pensar que o deserto é quente e seco durante o dia. Mas mais do que isso nos faz pensar que Deus nos faz passar facilmente. Deus nos faz passar com muita facilidade, onde outros passariam com muita dificuldade. E a coluna de fogo à noite, porque na noite no deserto, não sei se os irmãos têm conhecimento disso, mas a noite no deserto era um contraste do dia. Enquanto o dia era seco, o calor era intenso, à noite havia um frio terrível, e era o momento dos animais mortais circularem no deserto. Era praticamente impossível caminhar no deserto à noite, a menos que Deus se manifestasse como Deus na coluna de fogo ao seu povo. E se por meio de uma coluna de nuvem de dia, Deus nos faz enxergar ou nos faz passar facilmente, onde outros passariam com dificuldades, no meio de uma coluna de fogo, ou por meio de uma coluna de fogo à noite, Deus nos faz passar por lugares onde outros jamais passariam. Por isso, amados, se tudo parece confuso, alegre-se, porque a maioria dos planos de Deus nós só entenderemos no final. Porque Deus não trabalha com aquilo que é fácil ou rápido. Deus trabalha com o que é correto, com o que está relacionado com a sua lei, com os seus decretos eternos. Deus não trabalha com a emoção, Deus trabalha com a razão. Ele vê o que não vemos e conhece as nossas limitações, e o seu objetivo é sempre nos levantar para os seus propósitos e para a sua glória. Lá no verso 18, na parte B, nós encontramos, no capítulo 13, essa realidade da palavra de Deus. E por fim, nos dá uma grande segurança. Quando a Bíblia diz que no verso 22, que ele nunca tirou de diante do seu povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Era a garantia de que a presença de Deus iria sempre com eles. De todo esse contexto, de tudo isso que nós afirmamos, dizemos até aqui, irmãos, algumas conclusões podemos tirar nessa noite a respeito desse Deus, ou do ser de Deus, dos seus atributos e das suas manifestações ao seu povo. Os textos que lemos e o seu contexto revelam a soberania absoluta de Deus sobre tudo e sobre todos. Revela a sua onisciência, a sua imutabilidade. Revela o favor de Deus e a sua presença constante no meio do seu povo. E é diante disso, como que isso se aplica a nós em nossos dias? Creiam, amados, que o nosso Deus é um Deus presente, atuante,
Porque entre todas essas coisas que já foram mencionadas aqui a respeito desse Deus, ainda quero deixar para você pelo menos 3 coisas principais que penso e que percebo no texto que acabamos de ler. A primeira delas é que Deus é soberano, mas não é um Deus insensível. Irmãos, Deus não foi indiferente ao clamor do seu povo. Lá em Êxodo capítulo 2, versículo 22 e 25, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Amados, Deus permitiu que o povo de Deus fosse para o Egito para se livrar da fome. Mas esse mesmo Deus que permitiu que eles fossem para lá, esse mesmo Deus permitiu também o sofrimento desse povo no Egito, para que eles não se esquecessem da terra prometida, para que eles não se acomodassem ao Egito. Assim como Deus espera que nós não nos acomodemos a esse mundo. Nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros aqui nessa terra. A nossa pátria é a pátria celestial, de onde aguardamos a nossa redenção em Cristo Jesus. E eles foram apertados, foram duramente maltratados, perseguidos pelos egípcios, até clamarem ao seu Deus. E quando clamaram, a Bíblia diz que Deus não se mostrou indiferente, insensível, mas no tempo certo, no tempo de Deus, Deus veio ao seu encontro. Deus preparou o libertador Moisés. Acho interessante, amados, lendo esses dias para trás, ia falar sobre clamor na angústia, como compartilhei com os irmãos, observando vários salmos, percebi que os salmos revelam o clamor do povo de Deus, dos servos de Deus, e em nenhum momento foi afirmado nos salmos que Deus deixara de ouvi-los. Amado irmão, amada irmã, Deus não é indiferente ao seu clamor, ao meu clamor, ao nosso clamor. Veja o que a Bíblia diz em Isaías 52. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não nos possa salvar, nem os seus ouvidos estão tapados para que não nos possa ouvir. Em Jeremias 33:3, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Amados, quando falamos em um Deus assentado no seu alto e sublime trono, não estamos falando de um Deus indiferente. Não estamos falando de um Deus que está assentado assistindo de camarote tudo o que acontece entre nós os mortais. Mas estamos falando de um Deus que está no controle, de quem a nossa história está no domínio dele. O governo do mundo está em suas mãos. Estamos falando de um Deus que sabe o fim desde o começo. Um Deus agindo até mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis, a favor daqueles que lhe amam e são chamados pelo seu decreto. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Esse é o mesmo Deus que diz as mesmas coisas aos filhos de Israel no deserto, também nos diz nessa noite: não temais, estai quietos ou aquietai-vos. Amados, a primeira orientação de Moisés ao povo foi: não temais. A única maneira de nos livrarmos do medo é nos conscientizarmos da presença e da companhia constante do Senhor. É ter essa realidade sempre presente em nós de que Deus é um Deus presente. Ele se encarrega daquilo que é impossível para nós. E não apenas isso. Deus muitas vezes permite o sofrimento para o nosso crescimento e para o crescimento da sua glória, da sua majestade, do seu poder. Com frequência nós censuramos as pessoas por causa do mal.
tanto do mal geral, do mal da humanidade, do mal que está instalado no nosso país, mas nós culpamos as pessoas do mal que elas nos fazem, pessoalmente, particularmente. E culpamos, muitas vezes, a Deus por tudo que nos acontece. No entanto, devemos crescer na graça, ou crescemos na graça quando cremos que nada nos pode acontecer. Creia nisso, irmãos. Nada pode nos acontecer sem a permissão de Deus. Estamos prontos para pedir, para experimentarmos o poder e a intervenção de Deus, quando tivermos consciência de que nada acontece sem a permissão de Deus. A segunda orientação, amados, de Moisés ao povo foi: aquietai-vos. Sabe por que Moisés disse isso ao povo, irmãos? Porque o medo nos deixa impacientes, ansiosos, inseguros. E diante de um quadro como esse, a nossa tendência é nos desesperarmos, é corrermos em todas as direções, tentando nos escapar do perigo. Além disso, ou em vez disso, melhor dizendo, a Bíblia diz, o Salmo 46, verso 10 e 11, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, quando o medo nos envolve, não devemos tomar decisões precipitadas, nem mudanças radicais. O medo não é um bom companheiro nas horas de tribulação. O medo não é um bom companheiro nas horas difíceis da vida, na hora das indecisões. Então, qual que é a receita que nós temos? Qual é a solução que nós temos para fazer ou o que fazemos quando não sabemos o que fazer? A primeira coisa já foi dita aí. É pedir a Deus que tire de nós o medo. Peça a Deus para tirar o seu medo, amado. Amada irmã, nessa noite. O medo está em oposição à fé. O medo faz a gente perder a razão. Faz a gente perder a oportunidade de pensar na solução que Deus tem para nós. O medo nos tira ou nos faz tirar os olhos do amor de Deus por nós e nos colocarmos nas circunstâncias ao nosso redor. A Bíblia diz, amados, que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 18 e 19. E a segunda coisa a fazer quando não sabemos o que fazer é permitir que Deus, depois de retirar o nosso medo, aquietar o nosso coração. Devemos permitir que Deus aquiete o nosso coração até que estejamos seguros da sua presença e daquilo que ele afirmou que iria fazer à luz dessa circunstância, irmãos. O que ele deseja que façamos também. Precisamos ter a percepção da presença e do poder de Deus, renovados diante das nossas impossibilidades. Deus é soberano, está assentado no seu alto e sublime trono, mas não está alheio, não está insensível. Creia nisso. Deus sabe, Deus está no controle de tudo que está acontecendo, ele permitiu e ele tem o controle nas mãos. Acredite nisso. A segunda coisa que aprendo aqui nesse texto, ou nesse contexto também, a respeito de Deus, que completa a nossa confiança de que Deus é um Deus presente e atuante. É que o nosso Deus é um Deus imutável
em seu caráter e em seus decretos. Mas também é um Deus que se movimenta, é um Deus que toma iniciativa. Amados, foi assim na criação. Foi assim que Deus também fez na busca pelo homem no jardim após o pecado. Foi assim na eternidade passada, ao preparar o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse 13:8, Apocalipse 17:8. Foi assim ao livrar o seu povo do Egito. Foi assim na caminhada pelo deserto. E agora, diante do mar e diante do exército egípcio, disse Moisés ao povo: vede o livramento que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E nós, o que fazemos, irmãos? Nós damos a nossa contrapartida, aquilo que foi exigido de nós, de não temermos e de nos aquietarmos, deixarmos a ação por conta de Deus. Aquilo que for de Deus, Deus fará. E aquilo que for nosso, Deus espera que façamos. Deus ordena que façamos a nossa parte. A expressão de Moisés, vos fará, é a garantia de que nós temos um Deus em movimento, um Deus atuante para dar livramento ao seu povo. Deus é o Senhor da história da humanidade, Deus é o Senhor da nossa história, Deus é o Senhor da história da nossa redenção. Olha só, vede o livramento do Senhor. Deus assegurou a Moisés que faria um grande milagre. Moisés estava numa grande expectativa do agir de Deus, irmãos. E olhando para o original, das palavras bíblicas no original, percebemos que essas palavras indicam um sentido de que o povo deveria olhar para trás e para frente, à luz do que eles estavam presenciando no momento. Olhando para trás para ver os feitos de Deus no passado. Olhando para frente, crendo de que Deus fará maravilhas no meio deles. E a partir do momento presente, porque Deus estava agindo, Deus estava presente e atuante no meio do povo. Irmãos, ver a salvação do Senhor é olhar para o que Ele já fez no passado. É olhar pelo que Ele está fazendo no momento presente. Ele está cuidando de mim, de você. Ele está no controle. E olhar para o que Ele promete fazer no futuro. Moisés traz a lembrança do povo, as obras maravilhosas de Deus, como uma base suficiente para eles confiarem a Ele aquele problema presente que estavam experimentando. Amados, cada experiência da nossa vida é uma preparação maior e para uma maior confiança em Deus nas suas promessas do futuro. É pena que nós nos esquecemos disso com tanta rapidez, com tanta facilidade. Esquecemos dos grandes feitos de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, nos nossos negócios. O povo, ao invés de olhar para os feitos de Deus, havia substituído a paz da presença de Deus em um pânico instalado no coração. Eles avistaram o mar à sua frente, aparentemente impossível de ser atravessado. E os exércitos de Faraó, agora com quem não mais podiam negociar, olharam para os lados, deserto, olharam para a frente, o mar, olharam para trás, o exército de Faraó, só esqueceram de olhar para cima e olhar e ver Deus em todo o seu esplendor e glória, na força do seu caráter imutável, que havia prometido guardá-los e levá-los à terra prometida. Esqueceram de olhar para a fidelidade do Senhor. Amados, as únicas coisas que nos podem fazer mal nesta vida são aquelas que recusamos
apresentar ao Senhor nosso Deus. Vou repetir. As únicas coisas que nos podem fazer mal nesta vida são aquelas que recusamos apresentar ao Senhor, inclusive os nossos pecados. Deixamos de confessá-los, de entregá-los a Cristo e aos pés da cruz, com o coração arrependido. E arrependimento significa deixar o pecado. Muita gente tem se esquecido disso. Arrependimento é deixar o pecado. Aquietai-vos e vede o que Deus fará, porque pertencemos a Ele mediante a sua graça e salvação. E creia, Ele se move, Ele é imutável no seu caráter e nos seus decretos, mas Ele se move em sua direção, e Ele se move em você. Creia nisso, toma posse dessa verdade. Amados, as palavras de ordem, então, nesse contexto é aquilo que foi dito a Josué. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou o que disse o salmista no Salmo, isso é Josué 3:5. Ou então o que disse o salmista é no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E em terceiro e último lugar, o que eu aprendo aqui essa noite a respeito desse Deus presente e atuante é que Deus é soberano e também gracioso. Deus é soberano e também gracioso. Amados, aprendemos dessa experiência do povo de Israel com o seu Deus, que também é o nosso Deus. Que um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão capaz, se importa com você, se importa comigo, se importa conosco, com a nossa família, com a nossa igreja, com os nossos negócios. Deus se importa com você, porque Ele é um Deus soberano e gracioso. É um Deus de justiça, é verdade. E porque é um Deus com justiça, nós afirmamos no nosso ponto anterior que Ele é imutável em seu caráter e em seus decretos. Mas a sua graça também é imutável. Os seus atributos são imutáveis. E aqui eu aprendo, irmãos, quando eu afirmo que Deus é soberano e gracioso, eu estou dizendo nesta noite a você aquilo que Ele já disse a mim. Deus é favorável a nós. Deus é favorável a você, meu irmão. Creia nisso, toma posse dessa verdade no seu coração. Veja o que Moisés disse. Êxodo 14, verso 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O profeta Isaías declarou: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, diz o Senhor. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre nós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, e antes que houvesse dia eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, versos 10 e verso 13, de versos 10 ao verso 13. E acerca desse Deus, irmãos,
O apóstolo Paulo também afirmou com categoria: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante dessa pandemia? Que diremos, pois, nesse caos político que há no nosso país? Que diremos, pois, nessa dificuldade que estão prevendo para a economia mundial? A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 31. Amados, quando Deus soberano se mostra favorável a nós, só nos cabe duas coisas a fazer. Primeiro, saber o momento de calar. Antes de Moisés dizer que Deus iria agir, ele disse que Deus iria calar o povo. Era preciso que o povo se calasse, se aquietasse. Ou seja, não fale nada, não faça nada. Simplesmente tema ao Senhor, simplesmente se aquiete e espere o agir de Deus. E a ordem de calar também, irmãos, está relacionado com aquilo que a Bíblia diz nos versos 11 e 12 do capítulo 14. O povo já ensaiava uma murmuração contra Deus. O povo agora estava com saudade do Egito. Seria semelhante a nós hoje, quando enfrentássemos alguma luta, algum problema, alguma adversidade, de repente dizer: quando eu era crente, eu não passava por isso, quando eu não frequentava a igreja, não passava por luta, não passava por dificuldade, era muito melhor quando eu não era do que quando sou agora. Isso é murmuração no coração, é falta de confiança no Deus em quem nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança, irmãos. Quando Moisés disse: calai-vos ou calareis, vos calareis, está dizendo: não se meta nos negócios de Deus, não se intrometa na maneira de Deus agir. Quantas vezes nós queremos intrometer no agir de Deus? Quantas vezes nós queremos ficar na defensiva, tentando nos auto-justificar, justificar os nossos pecados, ou insistimos em querer dar a última palavra? A última palavra é de Deus, irmãos. É Deus que tem a última palavra para nós. Não é você, não sou eu, não somos nós, não são os médicos, não são os políticos. A última palavra é de Deus. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu estimulo você a crer nisso nessa noite também. Deus espera que nos aquietemos nele. Esperemos nele. Que ele lute a luta que é dele. Para que ele depois nos ensine a lutar a luta que é nossa. É isso que Deus está fazendo conosco nesse tempo de quietude, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento, distanciamento social. É para pararmos e ouvirmos o que Deus está fazendo. Para que depois que sairmos desse isolamento social, Deus espera que nós façamos o que nós aprendemos a fazer, no nosso silêncio com Ele, na nossa quietude com Ele. E a segunda coisa de mostrar um Deus favorável a nós é saber o momento certo de agir. Está na palavra que Deus diz a Moisés. Por que está clamando a mim, Moisés? Verso 15. Diga ao povo que marche. Marchai. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu já fiz a minha parte, agora é com vocês. Amados, eu fico pensando, né? Está lendo o texto bíblico e fico pensando que não está na Bíblia isso não, é apenas uma imaginação minha. Não pense que isso é uma heresia também não, é apenas uma imaginação. Eu fico pensando que Moisés, depois da pressão popular, depois de o povo não acreditar naquilo que ele havia dito, Moisés deve ter voltado-se para Deus em oração, talvez tivesse dito para Deus: Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Eu já dei o seu recado, eu já falei com o povo, mas o povo continua aflito, o povo continua em pânico. E o temor deles acaba me influenciando também cada vez mais. Deus, por favor, me ajude. E sabe qual foi a resposta de Deus, irmãos? A resposta de Deus foi surpreendente para Moisés. Ele diz: por que clamas a mim?
Eu já fiz a minha parte, porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, siga em frente. Senhor, por qual caminho? Estamos bloqueados pelos lados, pela frente, por trás, estamos bloqueados. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? O que é que eu aprendo com essa história? Deus estava ensinando ao povo um momento certo e uma direção certa para agir e uma atitude certa antes de agir, que é não temer, aquietar e calar-se diante de Deus, estar pronto para ouvir a voz de Deus falar ao seu coração. Daqui para frente, todos nós sabemos o que aconteceu. O povo, Deus abriu o mar vermelho, mandou Moisés estender a vara e abriu o mar vermelho, e abriu. E quando estava do outro lado, Deus tirou a nuvem que estava sobre o exército egípcio. E eles ficaram tão cegos de raiva que tentaram ir atrás do povo de Israel. Mas Deus permitiu que eles chegassem até no meio do mar. E depois disse a Moisés: estende a tua mão agora sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus cavalos, sobre os seus cavaleiros. Êxodo capítulo 14, versículo 26. E no verso 31 a Bíblia diz, irmãos: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 14, 31. Irmãos, eu aprendo aqui também que o inimigo não pode trilhar pelo caminho que Deus preparou para o seu povo. O inimigo não vai te alcançar se você estiver vivendo em obediência à palavra de Deus. E para isso você precisa aprender a arte da quietude, a arte do silêncio. Só pelo silêncio nós somos capazes de saber a diferença, que há um tempo de aquietar e um tempo de agir. Conhecê-lo num completo silêncio. Jeremias escreveu no seu livro de Lamentações, Lamentações 3:26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É tudo que temos feito nesses dias de pandemia, de distanciamento social, irmãos. É ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O mesmo Deus que realizou o impossível de abrir o mar, de destruir cavalos e cavaleiros do exército de Faraó, é o mesmo Deus que se apresenta agora no Novo Testamento em Jesus, dizendo que Jesus é Emanuel, Deus conosco. E ele provou que, porque ele usou com tanta ousadia essas palavras, eu sou. E o Calvário, a cruz do Calvário foi o grande divisor de águas. Foi o instrumento de ligação, a ponte de ligação, de reconciliação entre nós e o nosso Deus. Ele abriu a passagem para a vida eterna. E todo o poder de Deus, que repousava na pessoa bendita de Jesus, esse mesmo poder, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, ele diz que esse mesmo poder está à disposição do povo de Deus. Irmãos, nós temos mais do que uma sarça ardente. Nós temos mais do que uma abertura do mar. Nós temos mais do que uma lembrança. A lembrança, o tempo pode nos fazer esquecer, assim como fez o povo de Deus se esquecer em 5 dias de caminhada. Em 5 dias de caminhada, o povo de Deus se esqueceu do que Deus já tinha feito a eles. Mas nós temos um Senhor Jesus em nosso favor. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. As lembranças podem sumir. O passado pode ficar muito distante de nós. Mas o nosso Deus será sempre o nosso Deus, presente e atuante em nossas vidas. Descanse nessa verdade, amado. E faça exatamente como a Bíblia diz nessa noite para fazermos.
aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Glória ao Senhor.